Aqui a primeira aula, a introdução do nosso curso de matemática fundamental, beleza? O que é que a gente vai abordar aqui? Vai abordar os princípios, os conceitos que norteiam a matemática, né? Os conteúdos mais básicos, né? Desde lá de conjuntos numéricos, aritmética, geometria plana, tá? Ou seja, todo o conteúdo mais de ensino médio a gente vai abordar em outra série de videoaulas, tá? Mas vamos lá, né? Lembrando aqui que essa série é feita especialmente, assim, inspirada, né, para ajudar o meu irmão Adlin, que sempre assiste nossos vídeos aqui, ó. Muito obrigado, cara. E eu percebi que ele tem uma certa dificuldade em matemática, então se eu conseguir ajudá-lo, eu consigo ajudar vocês, beleza? Então vamos lá. Matemática. Matemática surge ali já na origem da humanidade, praticamente. Não se tem, né, registro, até porque é uma época muito antiga, de quando exatamente a matemática surgiu. Mas nós vemos contagens desde do Paleolítico, tá ligado? Tem de contagens em riscos em osso, tudo isso, sabe? Nós em cordas. São maneiras de contagem. Vamos começar aqui por contagem, né? Que seria o nosso grau de operação zero. Como assim? A contagem não é uma operação, como a gente conhece, né? Não tem na calculadora e tal. Não é. Não se caracteriza como uma operação. Mas ela é basicamente o que dá origem às operações, tá ligado? Ela é a base fundamental da própria matemática. Tanto que lá nos primórdios da matemática, né, nós tínhamos, por exemplo, quando o homem se sedentarizou mais e começou a criar animais, né, os pastores, eles tinham que contar o seu rebanho. Então, uma das técnicas utilizadas era associar, ou seja, associar, interessante. Cada ovelha, né, cada cria que você tem, cada cabeça do rebanho, né, um animal, associar com uma pedrinha que você colocava dentro de um saco de pano, né, que se juntava ali. Então, você associava duas grandezas diferentes, olha que interessante, numa correspondência de 1 para 1. E assim, no final do dia, quando os animais voltavam, né, o cara soltava lá seu rebanho e depois recolhia, e ele contava se essa correspondência ainda estava igual. Se houvesse mais pedras, significa que ele perdeu algumas cabeças do rebanho. Se tivesse mais, significa que ele pegou outros animais que originalmente não faziam parte do rebanho. Então era uma técnica de ter controle, né, do seu rebanho. Embora não existisse ainda a noção de número exato. Então eles não falavam, ah, eu tenho 50 animais, eu tenho 100 animais. Não. Eles sabiam que eles tinham aquela quantidade, que era expressa, né, com a junção de uns. Né? Ou seja, matemática todinha surge desse número aqui, ó, uma unidade. Uma unidade e vai variar, tá? Os números, lembrando, são coisas abstratas, conceitos de quantidade, entendeu? Então não faz muito sentido, assim, a gente tem que querer associar o 1 a algo real, tá? É um número, todos os números, na verdade, são abstrações. Mas o que acontece? Uma unidade pode representar uma unidade de alguma coisa, que era o caso. Você tem uma pedra ou você tem uma ovelha, entendeu? Você está associando o conceito de quantidade com algo real. Aí sim, você pode usar uma correspondência entre os números e as quantidades naturais, né, que a gente encontra no dia a dia. E, bom, foi dessa contagem com pedras que surgiu a palavra cálculo, que tem sua raiz ali parecida com cálcio, né? Tudo isso vem da raiz de pedra, em grego, se não me engano. Então vamos lá. Contagem, né? Acontece que eu tenho aqui uma quantidade de elementos. Eu tenho uma quantidade de... uma quantidade aqui de temas que eu vou abordar nessa aula, tá? Então eu posso associar aqui, ó. E ao juntar essa quantidade, essas unidades, eu tenho 4. Então eu posso representar um conjunto de unidades por apenas um número. Vocês conseguem perceber, né? Então eu estou contando aqui, ó. Por exemplo, quantos dedos eu tenho na mão, né? Na minha mão direita? Tenho um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Mas eu posso associar todas essas quantidades de 1 ao número só, que seria o
5, tá? Então esse é o princípio da contagem. É você enumerar a quantidade de elementos, tá? Enumerar a quantidade de elementos que você tem. E não é muito difícil entender que a partir da contagem, né, nós temos a adição. Porque a própria contagem é como se fosse uma adição de unidades. Apenas de uma unidade, né? Você vai somando unidades. Mas, por exemplo, se eu tiver 4 mais 2, é a mesma coisa que eu tenho esse conjunto, tá? De uns. E 2 é o quê? 1 mais 1. Consegue perceber? 2 é 1 mais 1. Né? E eu agora vou contar, ó, vou juntar. 1. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 4 mais 2 eu posso associar o número 6, entendeu? Então eu estaria juntando, né? Agrupando isso em um único valor. Representando com um único valor numérico, tá? Então isso seria a adição. E a partir da adição, né, que é um resumo da contagem, é a nossa primeira operação, né, que vai ter suas propriedades. Olha aqui, ó. E, por exemplo, 4 mais 2 é 6. 2 mais 4 também é 6. Então você vê que a ordem não está alterando aqui o resultado, tá? Beleza? Então basicamente é isso. A partir da contagem nós temos a adição. A adição geralmente é representada por esse símbolo aqui, né, que é o mais, tá? Um dos primeiros símbolos que a gente tem contato da matemática, já pequeno. Ah, e importante, né? Este símbolo aqui, que é o igual, ele é muito fundamental. É basicamente você afirmar que duas coisas são a mesma. São escritas de formas diferentes, entendeu? Você está afirmando que são a mesma coisa. Quando você coloca o símbolo igual, é isso que significa, tá? Então, ó, estou atribuindo que isso é isso, que isso daqui é isso, que isso é isso, entendeu? Estou afirmando que são as mesmas coisas escritas de forma diferente. Então vamos aqui para, continuando, né? Depois eu entro em detalhes sobre as propriedades dessas operações, mas continuando, os homens perceberam que tinham situações em que eles tinham que somar a mesma coisa. Ou, por exemplo, 5 mais 5 mais 5. Sabe? Eles perceberam que era comum casos assim acontecerem. E que seria interessante se tivesse uma maneira mais simples de representar isso. Então eles criaram a multiplicação. E como a multiplicação funciona? A multiplicação está expressando o quê? Esse x aqui, esse vezes, né? Que também pode ser representado por um ponto, né? Enfim, tem outros símbolos. Mas o que é que está significando aqui para nós? Significa que eu tenho uma soma do 5 3 vezes, entendeu? Então a adição de 5 mais 5 mais 5. Quantos 5 eu tenho aqui? 3. Então é 5 vezes 3. E o interessante é que, por exemplo, 3 vezes 5 vai ser o quê? Eu vou representar uma soma de 3, 5 vezes. Ok? 4, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Isso aqui também vai dar o mesmo valor. Olha, se aqui dá 15, aqui também dá 15. Embora conceitualmente sejam diferentes, assim como 2 mais 4 mais 4 mais 2, né? Eu troquei a ordem, eles dão o mesmo valor, são iguais, entendeu? Essa correspondência vai parar de funcionar quando a gente chegar na potência, tá? Uma propriedade aí que só funciona para adição e multiplicação. E na potência, o que é que acontece? Foi seguindo o mesmo raciocínio, vou fazer até de azul para ficar mais claro, mas seguindo o mesmo raciocínio, perceberam que algumas multiplicações também se repetiam, como por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Vou ter aqui, ó, já usei outro símbolo para multiplicação, um ponto, né? E geralmente é esse que eu vou utilizar mais para não confundir com a variável x, enfim. Tá? Mas é bom vocês se acostumarem com as simbologias diferentes. Isso aqui eu posso expressar como, ó, eu tenho 2 se multiplicando 4 vezes, então vou elevar a 4. Aqui, né, nosso expoente é 4. E isto aqui é o quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá? Agora começa a ser interessante, porque essa correspondência nem sempre funciona, tá? E eu vou mostrar aqui com outro exemplo que não existe uma
correspondência direta entre trocar a base, que é esse número de baixo, né, com o expoente e dar o mesmo valor. Ao contrário do que acontecer na adição e na multiplicação. Bora lá. Se tem um 2 ao cubo, que é 2 elevado a 3, né, a gente realmente chama ao cubo. Isso aqui vai dar 8. Mas se eu tenho 3 ao quadrado, ou seja, 3 elevado a 2, que vai dar 9. Então vocês veem, ó, que o valor não é igual. Então a gente pode falar o quê? Que 2 ao cubo é diferente de 3 ao quadrado. Ou seja, símbolo diferente é igual com traço, né? Mostrando que eles não são a mesma coisa. Ou seja, a ideia inversa da igualdade. Eles não são a mesma coisa. Ok? Bem diferente do que acontecia na adição e multiplicação. Mas por que eu estou destacando isso? Porque essas são as operações, digamos assim, naturais, né? Vou colocar aqui o 3. Digamos, as mais intuitivas. Porque elas são diretas. Ou seja, elas funcionam num sentido direto. Mas existem também as operações inversas. Que surgem no raciocínio contrário às das operações diretas. Como assim? Vai ficar mais claro, vou fazer as de azul, tá? Nós temos a contagem, né? Mas agora nós vamos fazer o processo inverso. Vamos fazer a descontagem, tá? Como é a descontagem? Você começa do final. Por exemplo, eu tenho aqui 5. E vai, tiro um, tiro outro dedo, tiro outro dedo, tiro outro dedo. Entendeu? Descontagem funciona assim. Quando a contagem 1, 2, 3, 4, 5. A descontagem 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entendido? Então é a descontagem. Ok? E da descontagem, seguindo o mesmo raciocínio que a gente usou para achar a adição, a gente vai achar a subtração. Como assim? Vamos lá. 4 menos 2. Como é que isso aqui funciona? Eu tenho um grupo de 1 mais 1 mais 1, ou seja, de 4 unidades. E eu estou tirando duas, ou seja, tenho que tirar duas. Tiro essa, tá? Então vai sobrar quantas unidades? Apenas duas. Ok? A ideia é inversa. Antes eu agrupava, agora eu excluo a quantidade que está sendo, né, aqui após o símbolo de subtração, que é esse traço. Que é o famoso menos, né? O famoso menos, que é o contrário do mais. A ideia é inversa, porém ela tem alguns casos específicos. Por exemplo, na adição, eu poderia botar 4 mais 2, que é igual a 6. 2 mais 4, que é igual a 6. Aqui eu fiz 4 menos 2, igual a 2. Vamos tentar inverter? 2 menos 4. Pera aí. Eu tenho 2 aqui, eu tenho um grupo de 2. Tirei 1, tirei 2, mas eu tenho que tirar mais 2, porque eu tenho que tirar 4, né? 3 e 4. Mas de onde é que eu vou tirar? Pois é, surge um problema. Porque 2 menos 4 só vai ter resposta no conjunto dos inteiros. Vai ser um número negativo, menos 2. Logo, 4 menos 2 é diferente de 2 menos 4. Tá? Diferente. E, seguindo esse raciocínio, nós encontramos a divisão. Tá? A divisão também era um pouco mais complexa. Ela é o contrário da multiplicação. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar entender o raciocínio da divisão. Na multiplicação, eu somava, digamos assim, um número, uma certa quantidade de vezes, né, para dar um valor. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar já o valor, eu vou subtrair o mesmo número, uma certa quantidade de vezes, e aí eu vou encontrar o nosso resultado. Por exemplo, aquele que tem usado, né, 5 vezes 3 dava 15, então 15 dividido para 3. Como é que eu faço isso? Eu pego o 15 e aí eu subtraio menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, até chegar a 0. Ok? E quantas vezes eu tive que subtrair o 3? Ó, se vocês juntar aqui, ó, contar, fizer essa conta aqui vai realmente dar 0, tá?
Isso aqui é igual a zero. E eu tive que usar o menos 3, né? Tive que usar 5 vezes. Então, 15 dividido para 3, essa conta aqui, calma aí. Isso aqui não são iguais, tá? Pera aí. Isso aqui vai dar 0. Então, 15 dividido para 3 é igual a 5. Porque essa operação, ela vai retornar este valor aqui, tá? Desculpa aí pela confusão, mas basicamente eu quis dizer o quê? Qual o raciocínio? É você subtrair o mesmo número uma certa quantidade de vezes, né? Esse número aqui, está dividindo, até chegar em 0. E a quantidade de vezes que você fez isso é justamente o resultado da divisão. Também a divisão não tem essa correspondência, tá? Por exemplo, se eu dividisse o 15 agora pelo 5, né? Ele ia dar 3. Mas, e também se eu fizesse, por exemplo, estava dividindo 15 pelo 3, né? Se eu tivesse dividindo 3 pelo 15, também a gente encontra um problema. Isso aqui só vai ter resposta lá no conjunto dos racionais, tá? E vocês vão entender o surgimento dos conjuntos na próxima aula. Mas basicamente é isso. E chegamos no último, que é a potenciação. Lembra que na adição e na multiplicação tinha essa propriedade, que eu poderia inverter os números, né? Inverter a ordem e não alterava o resultado. Isso significa que quando eu faço o raciocínio contrário dessas operações, eu chego a somente também uma operação inversa. Como a potenciação tem diferença, 2 ao cubo é diferente de 3 ao quadrado, agora eu vou ter duas operações inversas. Eu vou ter o mais comum, é a radiciação, tá? E eu vou ter o logaritmo. O logaritmo não vai ser objetivo do nosso curso, só no ensino médio, tá? Mas é importante falar que ele também é uma maneira de você fazer o inverso do raciocínio da potenciação. Bom, a próxima aula eu vou explicar melhor as propriedades dessas contas, né, dessas operações seriam o inverso dessas, tá? Qual a diferença entre radiciação e logaritmo, mais na base teórica, tá? Não vou entrar em propriedades ainda, até porque o logaritmo não vai ser nosso objetivo, é só para vocês terem uma noção da diferença entre a radiciação. E também depois eu trago uma aula sobre conjuntos numéricos, tá? Naturais, enfim, e assim vai sucessivamente. Espero que tenham gostado. É isso aí e até a próxima aula.